Queridos filhos e filhas, é Vovó Maria Joana quem vos fala novamente, trazendo uma mensagem de conforto e reflexão sobre as dificuldades que enfrentamos em nossa jornada terrena. O mundo material nos apresenta desafios que, muitas vezes, parecem insuperáveis. Seja na forma de dores físicas, perdas emocionais ou problemas financeiros, é comum sentirmos o peso das adversidades. No entanto, meus amados, o Espiritismo nos ensina que as provações fazem parte do processo de aperfeiçoamento espiritual. Jesus, em sua infinita sabedoria, nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. João 16h33. Hoje, quero refletir com vocês sobre como cultivar o bom ânimo, mesmo quando as tempestades da vida ameaçam apagar a nossa luz interior. A importância da procura da medicina e da confiança nos médicos. Queridos filhos e filhas, é a Vovó Maria Joana quem vos fala novamente, trazendo uma mensagem de reflexão sobre como devemos compreender e harmonizar a busca pela medicina terrena com a fé e o amparo espiritual. O mundo em que vivemos é um campo de aprendizado e experiências, e a enfermidade faz parte desse cenário, oferecendo-nos lições valiosas para nosso crescimento moral e espiritual. Contudo, é essencial compreendermos que Deus, em sua infinita sabedoria, também age por meio da ciência e dos profissionais de saúde, que dedicam suas vidas ao alívio do sofrimento humano. A medicina como instrumento divino. Meus filhos, a medicina terrena não é oposta à espiritualidade, pelo contrário, é uma manifestação da misericórdia divina. Os médicos, enfermeiros e cientistas que se dedicam à cura são instrumentos de Deus, e seus conhecimentos são frutos da inspiração que o Criador oferece à humanidade para o progresso e o bem-estar. Muitos esquecem que o corpo é o templo do espírito e que devemos cuidar dele com zelo. Quando negligenciamos nossa saúde, não apenas retardamos nosso aprendizado, mas também dificultamos a realização dos propósitos que trazemos para esta encarnação. A procura da medicina com humildade e gratidão. Quantas vezes encontramos irmãos que, em sua busca por soluções imediatas ou milagrosas, desconsideram os avanços da ciência e se deixam levar por promessas vazias de curas milagrosas vindas de pessoas que se autodenominam detentoras de poderes especiais. Meus amados, é importante lembrar que Deus não precisa de intermediários humanos que se apresentem como gurus ou autoridades. O Criador atua diretamente em nosso coração e em nosso lar. Quando buscamos um médico, precisamos ir com humildade e gratidão. Humildade para reconhecer que precisamos de ajuda e que não sabemos tudo, e gratidão pela existência da ciência, que tanto avançou para oferecer tratamentos eficazes. Filhos, a oração é um complemento indispensável, mas não substitui o tratamento médico. Devemos unir o mundo material e o espiritual, aproveitando o que ambos têm a oferecer. A ilusão dos gurus e das promessas miraculosas. Vovó Maria Joana deseja alertá-los sobre um fenômeno preocupante que vem crescendo nos dias de hoje: a busca desenfreada por curas espirituais realizadas por pessoas que cobram dinheiro ou exigem fidelidade cega para supostamente interceder junto a Deus. Meus queridos, lembrem-se de que Jesus, nosso Mestre Maior, não cobrava por suas curas nem condicionava seu amor a ofertas materiais. O Espiritismo nos ensina que todo tratamento espiritual é gratuito e que a verdadeira conexão com Deus não depende de intermediários humanos. Quando permitimos que a ganância ou a vaidade alheia nos afaste da simplicidade do Evangelho, perdemos a oportunidade de vivenciar a fé pura e verdadeira. O tratamento espiritual no lar. Filhos queridos,
quero enfatizar que o verdadeiro tratamento espiritual pode e deve ser realizado no ambiente mais sagrado que temos, o nosso lar. Quando reunimos nossa família para momentos de oração e leitura edificante, criamos uma atmosfera de paz e harmonia que favorece a atuação dos bons espíritos. Vocês não precisam de locais grandiosos ou de figuras carismáticas para receberem o amparo espiritual. Deus é onipresente e ouve cada prece sincera, independentemente de onde estivermos. Por isso, tenham a confiança de que, ao elevar seus pensamentos com fé e humildade, receberão a assistência necessária. A harmonia entre ciência e espiritualidade. É fundamental que aprendamos a unir ciência e espiritualidade em nossa jornada de cura. O tratamento espiritual complementa o tratamento médico, fortalecendo nossa alma e equilibrando nossas energias. Por outro lado, ignorar a medicina terrena pode ser um ato de imprudência e orgulho. Deus nos deu a inteligência para desenvolvermos medicamentos, cirurgias e técnicas terapêuticas. Desprezar esses recursos é como recusar um presente valioso. Lembrem-se de que o tratamento integral envolve corpo, mente e espírito. Um não é mais importante que o outro, todos devem ser cuidados com igual atenção e amor. A importância da fé e da resignação. Durante o tratamento de uma enfermidade, a fé é uma aliada poderosa. Quando confiamos em Deus e no trabalho dos profissionais de saúde, transmitimos ao nosso corpo vibrações positivas que favorecem o processo de cura. Por outro lado, a resignação é necessária para aceitarmos as limitações que não podemos mudar. Nem sempre o resultado do tratamento será como esperamos, mas isso não significa que Deus nos abandonou. Cada experiência tem um propósito maior, e o que importa é como reagimos a ela. Exemplos de confiança e serenidade. Vou contar-lhes a história de Dona Celeste, uma irmã que enfrentou um diagnóstico difícil com fé e coragem. Ao receber a notícia de sua enfermidade, Celeste buscou os melhores médicos que podia encontrar e seguiu todos os tratamentos indicados. Mas, além disso, ela transformou sua casa em um santuário de oração e gratidão. Todos os dias, Celeste fazia suas preces, pedia aos bons espíritos que inspirassem seus médicos e, acima de tudo, aceitava com serenidade o que estivesse por vir. Sua fé e dedicação fortaleceram sua família e impressionaram até mesmo seus médicos. Embora não tenha vencido a doença no sentido material, Celeste deixou um legado de amor e esperança para todos que conviveram com ela. Outro exemplo vem do jovem Felipe, que sofreu um grave acidente e precisou passar por uma longa recuperação. Felipe não se revoltou, ao contrário, viu na situação uma oportunidade de crescer espiritualmente. Ele seguiu fielmente as recomendações médicas e utilizou o tempo de repouso para estudar o Evangelho e fortalecer sua conexão com Deus. Hoje, Felipe é um exemplo de superação e gratidão. O papel da oração e da boa vibração. A oração, filhos queridos, é um remédio acessível a todos. Não tem contraindicação e pode ser usada em qualquer momento. Quando oramos com fé, atraímos bons espíritos que nos ajudam a enfrentar as dificuldades com mais coragem e esperança. O bom ânimo como escolha consciente. Em primeiro lugar, filhos queridos, precisamos entender que o bom ânimo não é apenas uma reação espontânea, mas uma escolha consciente. Quando decidimos olhar para as dificuldades com coragem e esperança, acionamos uma força interior capaz de transformar nosso estado vibratório e atrair a ajuda dos bons espíritos.
Não se trata de negar as dores ou fingir que elas não existem, mas de aprender a enxergá-las sob a perspectiva da eternidade. Afinal, o que é uma tempestade diante de um céu infinito? As dificuldades são temporárias, mas o aprendizado que extraímos delas nos acompanha por toda a eternidade. A lei de causa e efeito. O Espiritismo nos esclarece que muito do que enfrentamos em nossas vidas é resultado das leis de causa e efeito. Muitas vezes, as dificuldades atuais são reflexos de escolhas passadas, nesta ou em outras encarnações. Mas, filhos, lembrem-se, essas provas não são castigos, e sim oportunidades de crescimento. Quando encaramos uma situação difícil com bom ânimo, estamos mostrando ao universo que aprendemos a lição e estamos prontos para avançar. Por isso, ao invés de perguntarem por que isso está acontecendo comigo, tentem perguntar: o que posso aprender com essa experiência? Essa mudança de perspectiva é essencial para cultivar o bom ânimo. A conexão com os bons espíritos. Filhos amados, nunca estamos sozinhos em nossas dificuldades. Os bons espíritos estão sempre ao nosso lado, prontos para nos auxiliar, desde que estejamos receptivos à sua ajuda. A prece é uma ferramenta poderosa nesse processo. Quando oramos com fé e sinceridade, elevamos nosso pensamento e nos conectamos com vibrações superiores. Essa conexão fortalece nosso ânimo e nos ajuda a enxergar soluções onde antes víamos apenas problemas. Lembrem-se, meus queridos, que o socorro espiritual nem sempre se manifesta da maneira como esperamos. Às vezes, a resposta à nossa prece é um sentimento de paz que nos permite enfrentar o dia com mais serenidade. Em outras ocasiões, surgem pessoas ou situações que nos ajudam a resolver as questões que nos afligem. Exemplos de perseverança e bom ânimo. Gostaria de compartilhar com vocês uma história que ilustra o poder do bom ânimo frente às adversidades. Há muitos anos, conheci uma jovem chamada Clara, que enfrentava enormes dificuldades financeiras. Com 3 filhos pequenos para criar sozinha, ela se via constantemente desanimada e sem perspectivas. Certo dia, Clara decidiu procurar um centro espírita para buscar consolo. Lá, aprendeu sobre a importância da fé, do trabalho e do bom ânimo. Com o tempo, Clara passou a frequentar as palestras e os estudos, e gradualmente sua visão de mundo começou a mudar. Ela não ficou rica, nem seus problemas desapareceram de imediato, mas algo mudou dentro dela. Clara passou a enfrentar as dificuldades com coragem e confiança. Com o tempo, encontrou um emprego melhor, fez novos amigos e reconstruiu sua vida. Hoje, Clara é um exemplo de perseverança e bom ânimo para todos ao seu redor. Outro exemplo vem de um trabalhador humilde chamado Antônio, que enfrentava uma doença crônica. Em vez de se entregar ao desânimo, Antônio procurou aprender sobre as razões espirituais para sua condição e encontrou no estudo espírita força para seguir em frente. Seu otimismo e serenidade diante das dificuldades inspiraram muitos ao seu redor, mostrando que, mesmo nas maiores provações, é possível manter a fé e a alegria. A importância da reforma íntima. Filhos, é impossível falar sobre bom ânimo sem mencionar a reforma íntima. Muitas vezes,
Nossas dificuldades externas são reflexos de conflitos internos que precisamos resolver. O orgulho, o egoísmo e a falta de paciência são algumas das barreiras que nos impedem de cultivar o bom ânimo. A reforma íntima exige esforço, mas os resultados valem a pena. Ao substituirmos pensamentos negativos por ideias construtivas, e ao praticarmos a caridade e a gratidão, fortalecemos nosso espírito e nos tornamos mais capazes de enfrentar as adversidades com serenidade. Por exemplo, pense em situações em que reagimos com irritação ou pessimismo. Ao invés disso, podemos optar por cultivar a paciência e a humildade, compreendendo que tudo acontece no momento certo, segundo as leis divinas. A cada pequena vitória sobre nossas imperfeições, damos um passo importante em direção ao equilíbrio e à felicidade duradoura. A caridade como fonte de bom ânimo. Não posso deixar de mencionar a caridade como uma das maiores fontes de bom ânimo. Quando ajudamos o próximo, mesmo nas pequenas coisas, sentimos nossa alma se iluminar. A caridade não apenas alivia o sofrimento alheio, mas também nos ajuda a enxergar nossas próprias dificuldades sob uma nova perspectiva. Por isso, meus queridos, procurem oportunidades de servir. Seja visitando um amigo em necessidade, doando um pouco do que tem ou simplesmente oferecendo palavras de conforto, cada gesto de bondade contribui para fortalecer nosso ânimo e nossa fé. Além disso, ao praticar a caridade, percebemos que nossas dores, embora legítimas, podem ser menores do que imaginávamos quando olhamos para as dificuldades enfrentadas por outros. Esse entendimento nos incentiva a seguir em frente com mais coragem e esperança. A paciência como aliada. Outro ponto importante é a paciência. Muitas vezes, queremos que as soluções para nossos problemas venham de forma rápida, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. A paciência nos ajuda a esperar com serenidade e nos impede de tomar decisões precipitadas. Como diz o ditado popular, Deus escreve certo por linhas tortas. Quando cultivamos a paciência, damos espaço para que o universo conspire a nosso favor. Além disso, a paciência nos protege contra o desespero, que é um inimigo do bom ânimo. Quando enfrentamos as dificuldades com calma e confiança, atraímos forças espirituais que nos ajudam a superar os desafios de maneira mais equilibrada. A gratidão como base do bom ânimo. A gratidão é uma poderosa aliada para o bom ânimo. Quando agradecemos pelas bênçãos que recebemos, mesmo nas situações mais difíceis, mudamos nosso foco do que falta para o que já temos. Meus filhos, mesmo nos momentos de maior dor, há sempre algo pelo que ser grato: o apoio de um amigo, a beleza de um amanhecer, a oportunidade de aprender e crescer. A gratidão nos conecta com as forças superiores e eleva nossa vibração, trazendo mais força para enfrentar as adversidades. A força do bom ânimo. Meus amados, o bom ânimo é como uma chama que nos guia na escuridão. Quando mantemos essa chama acesa, mesmo nas situações mais difíceis, atraímos luz para nossas vidas e para os que estão ao nosso redor. Lembrem-se de que Jesus nos chamou à coragem e à esperança, mesmo diante das maiores dificuldades. Que possamos seguir seu exemplo, enfrentando nossas provações com fé, paciência e bom ânimo. E sempre que o desânimo ameaçar, lembrem-se de que a jornada terrena é apenas uma etapa do caminho. Com esforço e dedicação, superaremos os obstáculos e alcançaremos a paz e a felicidade que tanto almejamos. Com amor e votos de muita luz. Vovó Maria Joana.